Amém? Serei breve. Tá. Eu abuso um pouquinho quando está aqui, né? Porque aqui é mais rápido também, a gente vai passando os versículos rápido, mas aqui com a Bíblia abrindo, fechando é complicado. Vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 9. Diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 9. Eu vou ver o seguinte. Versículo 8 diz assim: havia grande alegria naquela cidade. Aqui era a cidade de Samaria, que estava recebendo a palavra, né? Filipe chegou ali pregando a palavra, fazendo sinais, prodígios e tal. E havia uma alegria naquela cidade por causa da palavra, da pregação. Depois os apóstolos chegaram também naquela cidade para fortalecer ali a mensagem, fortalecer a pregação. E aí no versículo 9 diz assim, Atos 8, 9, diz assim: e estava ali um certo homem chamado Simeão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica. Olha isso. E tinha iludido a gente de Samaria, as pessoas de Samaria, dizendo que era um grande personagem. Olha que interessante. Até aqui tudo bem. Não, mas ele exercia a arte mágica, ele era um ilusionista, tal. Até aí, Elcio, não tem porquê, irmão. Qual o problema de exercer uma arte mágica? Mas o problema vai começar, né? Então, ele exercia ali a arte mágica e ele iludia muita gente naquela cidade, dizendo ser um grande personagem. Versículo 10. Ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo, esta é a grande virtude de Deus, ou este é o grande poder de Deus. O problema está exatamente aqui. O problema não era ele fazer um garfo flutuar. O problema não era ele fazer uma moeda desaparecer de uma mão e aparecer na outra. O problema é que a sua mensagem em forma de mágica transmitia uma ideia para aquelas pessoas que ele era o quê? O homem de Deus. Um grande personagem. E as pessoas atribuíam aqueles truques de mágica à virtude, ao poder de Deus. Meus irmãos, não é de hoje que isso vem acontecendo no meio da igreja. Truques, técnica de hipnose, artes mágicas que têm iludido as pessoas, mas não ilude as pessoas com a arte, ilude as pessoas se utilizando de promessas feitas em nome de Deus, ou ilude, engana as pessoas se dizendo, vou trancar daqui a pouco, se dizendo serem homens que estão cheios do poder de Deus. Não, filha, fica aqui. Só coloca um pezinho para eles não ficarem abrindo. Então, abençoados, este homem chamado Simeão, ele enganava aquelas pessoas com arte mágica há muito tempo, desde o menor até o maior, e as pessoas o tinham como um grande personagem, a ponto de atribuírem os seus truques ao poder de Deus. Hoje em dia está mais difícil isso acontecer, mas acontece. Eu já conheci alguns, tá? Não vou aqui dar nome até para questão de ética. Mas, queridos, existem movimentos aí, principalmente evangélicos, eu vou falar de onde eu conheço, tá? Mas na religião X ou Y, na seita assim assado, eles fazem também. Mas eu não conheço. No voodoo eles fazem isso, na feitiçaria eles fazem isso, mas lá eu não fui.
Eu vou falar de algo que eu vivenciei, presenciei, sabe, que eu conheço. Eu passei 18 anos no sistema religioso tradicional. Eu estou generalizando, é todo mundo que faz isso? Não. Mas existe no meio deles os enganadores, os mágicos de plantão. E as pessoas se deixam levar por ventos de doutrina, por técnica de hipnose, a ponto de atribuir aquilo ao poder de Deus. Tinha um certo pregador que ele dizia que desfazia a obra de feitiçaria das pessoas, e ele pegava aquelas vítimas, principalmente mulher. Eu posso dizer aqui que eu não sei o porquê ele pegava mulher, mas aí eu seria hipócrita, porque eu sei por que ele pegava as mulheres. É a questão do emocional, irmão. Mulher é emotiva, mulher é sensível. Mulher não, ela se deixa levar, não no sentido negativo, mas também no positivo. Ela se entrega mais, ela se doa mais. Se você for em um lugar aí e você encontrar uma pastora, uma líder de igreja, uma mulher, geralmente esses lugares estão assim, ó, cheios. E geralmente é de mulheres. Se você for em qualquer igreja evangélica, católica, tal, você vai ver que as pessoas mais dedicadas lá são as mulheres. As que mais se doam, se prontificam, abraçam a causa. Eu digo isso com conhecimento de causa. Eu fui de algumas igrejas evangélicas e no quadro de obreiro tinha mais mulheres, senhoras. Porque era a mulher que era líder da oração, era a mulher que era líder para vender a merenda para o pastor, que o pastor colocava lá para vender lá, era a mulher que era líder de não sei de quê, era a mulher que era líder, tudo bem, os homens tinham também, mas os homens é mais que a coisa, canta, prega, tal e tal, evangeliza. Mas as mulheres não carregavam a igreja nas costas, defendiam os pastores com unhas e dentes, mesmo eles estando errados. É por isso que o Evangelho da Graça, ele te restaura, sabe? Te traz esta racionalidade. Mesmo você, mulher, sendo mais emotiva, mas você agora coloca o pé no freio. Você para um pouquinho, você analisa os fatos, principalmente se tratando de Evangelho. Não é qualquer coisa por aí que você vai levar para casa em nome de Jesus, pelo amor de Deus. Tá? A minha irmã chegou ali, minha irmã Josi. Ela passou o áudio para mim de manhã, chamando ela para ir em outro ministério por causa do quê? Das promessas. Vem porque aqui, né, irmã? Porque o pastor aqui tem oração forte, vai te libertar de não sei de quê, vai fazer o quê? A irmã está em Cristo, não está no pastor, não está no bispo, não, é em Cristo. Então, abençoados, geralmente, as mulheres, por serem mais sensíveis, acabam abraçando a causa, coitadas, e acabam sofrendo mais. O homem é mais enérgico, temperamental, explosivo, e não é qualquer coisa que ele vai... Os meus pastores, antigos pastores, até hoje me chamam de rebelde. Por quê? Porque eu falei, rapaz, o que você está falando aí não tem nada a ver com o Evangelho. Me perdoe, pastor, com muito respeito à sua pessoa, graça e paz, estou indo embora. A mala já está lá fora. Saí com minha esposa. Até hoje eles dizem que a gente dividiu igreja. Quem dividiu igreja, irmão? Até hoje eles oram para a gente fechar as portas e a gente está aqui. Né? Até hoje. Eu tô em casa, mas eu sei. Até hoje eles ficam aí fazendo macumba, ogélio aí rodando aí na frente, dizendo que está cortando o laço para fechar a porta da igreja. Pode fechar espaço não é igreja. Quero ver fechar aqui, ó, onde Cristo abriu a nossa mente. Então esse homem estava ali enganando muitas pessoas com artes mágicas, desde o menor até o maior, e muitas pessoas diziam que aquele homem era uma virtude, era o poder de Deus, no versículo 10, né? O qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: esta grande virtude, este grande poder é de Deus. Certa feita, vocês sabem muito bem disso, tem um senhor aí de uma religião que está comendo cadeia, né? Se dizendo, né, que até
levava até o nome Deus no nome, né? Não sei o que de Deus, tal. Tá gravando, não vou falar o nome. E ele estava abusando de mulheres. Um velho daquela idade, em vez de tomar vergonha na cara, abusando de mulheres. Os artistas que gostavam de fazer consulta com ele, todo mundo ficou caladinho, porque não queria se expor, né? Porque foram envergonhados. Os artistas, a cúpula aí da mídia. Mas o camarada estava usando o nome de Deus para abusar de mulheres, enganar pessoas. Irmão Elcio, mas tem testemunho que ele fez cirurgia sem usar bisturi. Ele enganou muita gente com esse papo. Mas tem testemunho de pessoas que foram curadas de alguma coisa porque ele rezou, porque ele passou o ramo, porque ele fez não sei o quê. Meu irmão, fique sabendo você, que você crente ou não, tem muitas pessoas que são curadas de muitas coisas, que Deus cura, que não precisa dar satisfação à religião, porque é a fé da pessoa, e é o tempo de Deus estar agindo. Em contrapartida, tem crente que morre doente e nem por isso Deus vai curar. E aí? Mas porque é todo mundo que ia lá consultar com ele em Brasília, né? Que ele curava? Claro que não. Mas um ou outro recebeu uma dádiva e aí atribuiu o serviço dele. Sim. E aí? Será que eu vou ter que procurar aí que alguns irmãos estão vivos? Que o irmão Elcio orou e foi curado de uma enfermidade? Que pode vir aqui pegar o microfone e falar, para quê? Foi eu que curei? Não, foi Deus, e aí? Mas eu vou fazer isso para impressionar, para quê? Você já pensou, será que os apóstolos saíam curando as pessoas e depois puxando as pessoas e dizendo, fala aqui, você foi curado? Fala aqui, dê seu testemunho aqui na igreja. Jesus fazia isso? Jesus curou 9 leprosos e disse assim, não vem atrás de mim não, vá lá no templo, porque o templo estava de pé, entrega a oferta lá ao sacerdote, pela cura segundo a lei, tinha que oferecer lá, e glorifique a Deus. Jesus não estava chamando ninguém para andar com ele e dizer, não, porque eu estava doente, aí ele me curou e agora eu vou andar com ele. Não, irmão. Os pastores querem isso. Você chegou aqui miserável, você chegou aqui derrotado, você chegou aqui, Deus abriu a porta de emprego. Olha, cuidado, foi aqui que Deus abriu a porta, não sai daqui não, viu? Quer que a pessoa se torne escravo dele, porque foi ali que ele casou, que ele conseguiu um emprego. É isso que eles pregam. Nós sabemos muito bem disso. Outro dia aqui uma irmã chegou para mim e disse, olha, estão falando de você lá. Falei, gente do céu, tem mais de 15 anos que eu saí daquela igreja. Minha filha está lá, então descascando você. Dizendo que você era pregador de lá, que você cuidou de uma igreja lá na Praia do Forte, que o bispo colocou e você abandonou tudo, saiu. E agora está pregando esse negócio aí que eles não concordam com você. Falei, não sabia que estão falando de mim até hoje. Mas estão falando. Amargurado de espírito. Pastores que pegam o microfone e falam de amor. Fala para perdoar o próximo. Estão amargurados de espírito. Que passam na rua, viram a cara para não falar com você. Vira seu inimigo porque você não está lá dentro da comunidade deles. Quantas pessoas estiveram conosco e saíram, não estão mais conosco. Eu falo, dou graça e paz, eu abraço, quando me dá liberdade eu vou na casa, eu converso, eu brinco. Porque eu entendo que as pessoas pertencem a Deus e não a mim, não ao homem. Mas o que estava acontecendo aqui? A obra de engano, a mensagem persuasiva que escraviza, é aquela mensagem que eles usam o nome de Deus, mas para que você fique preso a eles. Não, você é de Jesus, mas até o dia que você continuar congregando comigo. Ei, irmão Cunha? Você já sofreu muito, né, irmão? Até hoje, né, irmão? Até hoje o irmão sofre, hein? É o desviado, saiu daqui, levou Sandro, levou não sei quem. Levou quem? Então a obra lá não é de Deus, porque o irmão saiu de lá, falou do evangelho, a outra pessoa recebeu. Quer dizer que Deus salva e o irmão vai e toma a salvação do irmão? Que negócio é esse? Aí eles... É porque estão pescando em aquário do outro. É aquário, a graça de Deus não é o aquário, não. Aquário é coisa limitada, irmão. Onde o peixinho fica rodando lá,
E se vacilar, o gato mete a mão e come. E o gato lá é o lobo. É o lobo do pastor. A graça é um oceano do Espírito onde você foi chamado mesmo para navegar, para nadar, para ser livre, livre. É o rio, como Jesus disse para a mulher samaritana, a água que eu te der vai fazer um rio dentro de você, vai jorrar para a vida inteira. Mas esses homens não querem que as pessoas saibam disso, porque eles usam a palavra como uma cerca. Jesus disse, conhecereis a verdade vos... Eles usam a verdade de uma forma deturpada para aprender. É o contrário de Jesus. Jesus disse assim, em mim vocês entrarão, sairão, está lá em João, e acharão o quê? Pastagens, ou seja, alimento. Agora vai na religião, você entra e você fica e não tem alimento sólido, só tem leite. E você tem que ficar até morrer, viu? Ô pastor, estou saindo, mas eu estou indo para outra. Mas aquela outra ali tem que ter cuidado porque pode não ser de Deus. A sua é, bonito. Se Jesus dependesse de igreja para salvar pessoas, de religião, né, irmão? É por isso que você vê hoje a intolerância religiosa. Eu falei isso em um vídeo passado. Onde você vê essa briga, essa coisa toda, porque a pessoa bate no peito, não, porque eu sou evangélico, porque eu sou católico, porque eu sou espírita, você que é de outra religião, você é um perdido, você é um Zé Ninguém, e aí o pau quebra. Querido, acabe com isso. Quando você olhar para alguém que pratica religião X ou Y, não é você que pratica aquilo, é ele que pratica, é ele que tem fé. Muitas vezes as pessoas perdem uma amizade com alguém porque aquela pessoa diz que é ateu. Mas te faz mal? Pelo contrário, muitas vezes te faz bem, até mais do que muitos que se denominam irmãos. Quem traiu José? Foram os inimigos? Os macumbeiros? Os irmãos. Quem vendeu José? Quem foi que disse para Jesus assim, ó, sai fora, vai embora? João capítulo 7, versículo 1 em diante. Vai embora, porque ninguém faz o que tu fazes que não queira se apresentar para o mundo. Aí Jesus disse, o tempo de vocês sempre é chegado, o meu, não. Os próprios irmãos de Jesus não acreditavam em Jesus. Por isso que ele dizia, profeta de casa não tem honra. Lembra da mulher cananeia? Senhor, Senhor, a minha filha está perturbada, está endemoniada, está... Ajuda, salva, socorre. Jesus continua andando. Senhor, Senhor, e aquela mulher implorou. Jesus continua andando. Aí os discípulos se incomodaram. Você não está vendo que essa mulher já está, Manda essa mulher embora, faça alguma coisa. Jesus só disse uma coisa para aquela mulher que se falasse hoje... Jesus disse, olha, os pães é para os filhos, não posso tirar o pão e dar primeiro os cachorrinhos. Aí a mulher disse assim, mas os cachorros comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aquilo ali, Jesus disse, eu não achei tamanha fé, nem Israel. Eu posso parafrasear, é como se Jesus estivesse falando para os crentes, eu não achei tamanha fé, nem dentro da igreja que se diz que é de Cristo. Eu não achei tamanha fé nem dentro da igreja, porque na igreja, ou com a igreja muitas vezes estamos falando, mas as pessoas estão ouvindo, mas não crê. Aí tem alguém lá fora que ouviu uma vez, guardou a palavra. Então esse homem estava aqui iludindo, enganando as pessoas, e as pessoas achavam que ele era um homem de Deus, que tinha poder de Deus. Versículo 11. É 11? Sim. E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo havia iludido com artes. Há muito tempo, irmãos, isso havia cauterizado a mente das pessoas. Há muito tempo ele vinha enganando aquelas pessoas.
Agora você imagina uma pessoa que foi enganada há muito tempo. Quando ela descobre a verdade, é um choque de realidade. Muitos não aceitam. A luz incomoda quem está nas trevas. Quem está nas trevas está na ignorância, está no engano. Quando a luz chega, a claridade chega, incomoda. O pastor Batista, amigo meu, toda vez que ele assistia alguma mensagem, quando eu tinha a oportunidade de estar com ele, ele olhava para mim assim e dizia: irmão, pastor deve orar por pastor. Eu estou orando pela sua vida. Eu falei: obrigado, pastor. Eu oro também por você. Irmão, o pastor tem que estar debaixo de cobertura de pastor. A gente cuida, olha a visão, a gente cuida de ovelha e a gente precisa ser cuidado. Quem é que vai cuidar de você? Eu falei: o mesmo que cuida dos filhos que você chama de ovelha. Deus. Falei: meu irmão, eu não estou desprezando a sua amizade, o seu carinho, o seu amor comigo, não. Quer orar por mim? Ore, por favor. Mas eu não posso me sujeitar a colocar minha cabeça para pastor colocar a mão, dizendo que tem autoridade sobre a minha vida, porque eu não estou no tempo da lei, onde era por meio de mediadores. Não. Eu creio em um Deus que habita na minha vida, que cuida de mim e cuida de você. Eu estou aqui para transmitir uma mensagem, para lhe orientar dentro da palavra, mas o seu pastor, eu posso ter o dom de estar pastoreando, de estar orientando, mas o pastor não é Elson, não é o homem, nunca foi. Mas falar isso para os pastores é mesmo que está agredindo fisicamente. Eles não gostam, porque eles não querem perder a hierarquia, o cargo. Não, porque eu já dei vários exemplos disso. E eu já fiz isso. Você passa por um pastor, seu José. Bom dia, seu José, a paz do Senhor, a paz de Cristo. Não são todos. Ele olha para você, pode ser. E muitos nem falam. Agora chega dentro do supermercado, você encontra o pastor Joaquim. Pastor, graça e paz. Pastor, ô meu irmão, minha ovelha. Porque ele tem prazer de mostrar para as pessoas que ele é pastor. A graça de Deus arranca essa vaidade, meu irmão, que a glória é de Cristo. Cheguei na padaria, me dê aí R$5 de pão. Aí a moça está colocando pão, a padaria cheia, lá em Abrantes. E aí eu estava de camiseta, bermuda e tênis. E aí chegou um pai de um dos alunos meus de boxe. Aí o camarada olhou para mim e fez aquela coisa toda dentro da padaria. Eu tomei um susto. Rapaz, você é demais. Bateu assim no meu ombro. Você é professor de boxe, professor de não sei karatê. Você é pastor. Eu vi a mensagem. Eu falei, meu irmão, estamos aí. Peguei meu pão e caí fora. Por quê? Porque você é pastor, você é professor de boxe, não sei o quê, sabe? Eu peguei meu pão e caí fora. Mas esses homens gostam, irmão. Tem um famoso que a irmã ligou e disse pela rádio, né? Ô pastor, tal. Então ele disse: pastor não, apóstolo. Uau! É o mesmo apóstolo que estava preso nos Estados Unidos porque sonegou quando entrou com dólar, né? Vocês sabem quem é. Então as pessoas gostam de ser admiradas. Você é importante quanto qualquer um, filho de Deus. Você vale quanto qualquer um, filho de Deus. Mas se um irmão faz uma coisa, ele é visto de uma forma. Se um líder religioso faz, ele já é visto como santo. Sabia? Se um irmão chega aqui e pega o microfone, vocês pegam aqui, pregam e vão pregar até melhor do que eu. Mas a mente religiosa, não estou falando de vocês, mas por certo alguém que vem com a mente cauterizada, não. Quem é o pastor que vai pregar hoje? Não, irmão, o irmão pregou aquela mensagem ali abençoada. Não, mas eu quero ouvir o pastor. E às vezes o pastor vem, enrola. Eu trabalhei com um pastor que ele disse assim: você pastoreia? Eu falei: tem um grupo de irmãos que eu oriento na palavra. Ele disse:
eu só quero pegar o microfone na hora do fogo. Eu falei, que fogo, irmão? Que nada, meu irmão. Pastor, eu quero pregar o microfone na hora que a igreja já está agitada, para eu dar uns 2 glória, falar umas 2 línguas. Mas na escola dominical, para ensinar, eu coloco minha filha. Olha a importância que ele dá para o ensinamento. Olha se Cristo e os apóstolos faziam isso. Pelo contrário, eles ensinavam as pessoas para as pessoas se libertarem. Eu falei, tá aí, o pastor que o povo merece. Só manipula, grita, ilude em nome de Deus. E esse homem iludia, enganava, e as pessoas atribuíam aquilo a Deus. Versículo 12. Mas como crescem em Filipe, que lhe pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Versículo 13. E creu até o próprio Simão. Até o próprio Simão, o mágico, ele foi convencido pela mensagem de Filipe. Sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e grandes maravilhas que se faziam, e estava atônito, pasmo. Versículo 14. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, 15, os quais, tendo descido, oraram orar por eles para que recebesse o Espírito Santo. 16. Porque sobre nenhum deles havia ainda descido o Espírito Santo, mas só eram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, só o batismo das águas. 17. Então lhe impuseram as mãos e receberam o dom do Espírito Santo. 18. E Simão, olha aí, e Simão, o mágico, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhe ofereceu o quê? Aí. Lhe ofereceu dinheiro, dizendo, dá-me também deste poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Uau! Queria pagar para os apóstolos. Eu quero pagar para você. Pastor Pedro, Pastor João, você quer quanto aí por esse dom aí? Me dá esse poder aí, vai. Eu pago. Quanto custa? Eu estava trabalhando numa empresa muito próspera, por sinal. E empresa que fatura em torno de 3 milhões a 4 milhões anual. Tá? Eles vendem um produto que é caro, é valioso, é camarão. Eles vendem camarão. Pronto, falei. Mas uma empresa que fatura muito anualmente. E os filhos lá do patrão sempre chegavam para mim e diziam assim, pastor tem vida boa. Eu falei, meu irmão, se eu tenho vida boa, estou dando um duro desse aqui, carregando carro de camarão, chegando em casa fedendo a camarão. Mas você sabe que pastor ganha dinheiro porque não precisa declarar. E aquilo foi me incomodando, porque eu sempre ouvia isso. Pastor não precisa declarar, a igreja não precisa declarar impostos, tal. E o tempo foi passando e eu sempre ouvi aquilo. E eu era uma pessoa de confiança, trabalhava, às vezes transportava dinheiro para eles, tal. Quando foi um dia, ele chegou para mim e disse assim, Elson, eu tenho um amigo que é pastor. E você sabia que ele se envolveu com tráfico? Eu falei, como assim? É porque os traficantes, para lavar dinheiro, pegou esse pastor, ofereceu grana. Vocês já entenderam, né? Porque ele passava pela igreja, então tá tudo certinho, tudo limpo. Falei, sério, rapaz? E ele dizia que era pastor? Ele era pastor. E aí, meu irmão, não levou um ano, esse homem começou a comprar carro, casa boa. Esse pastor ficou rico, eu fiz faculdade com ele. Ele é pastor. Falei, sério? Ele disse sim. Aí eu digo, não brinca. E aí eu entendi a jogada. Eu era uma pessoa de confiança. E depois eu comecei a entender o esquema da empresa. Eles queriam me usar como laranja, irmão. Você é pastor, você é uma pessoa de confiança nossa. Foi o que eu entendi, porque foi muito tempo persuadindo para aquilo. Falei, meu irmão, não faça essas coisas não. Eu não vendo o que Deus me deu não. O que Deus me deu não é para ser comercializado. Então esse homem ofereceu dinheiro para Pedro. Pastor Pedro, eu te pago. Lembra de Balaão? Vendeu seu ministério por causa das propostas do rei.
Eu dou prata, eu dou ouro, amaldiçoa Israel. E o camarada sabia que não podia amaldiçoar quem Deus abençoou, mas ele ficou tentado. Não foi o diabo que tentou ele, não foi o diabo não foi o demônio não. Foi a sua própria cobiça. Ele sabia que Deus não ia amaldiçoar Israel, mas ele ficou ali. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, o apóstolo Paulo diz assim: não há tentação, não veio tentação sobre vós, senão humana, dentro de um âmbito humano. Mas com a tentação, Deus também te dará o escape, para que você possa suportar. Querido, você está vendo lá um copo de cachaça, eu não sei como é que chama esse negócio, é carreira, né? Uma carreira de droga, sei lá como é esse negócio aqui. Ah, irmão, mas é porque no meu passado eu fui alcoólatra, eu fui usuário. Você foi, esqueça isso. Mas ninguém vai lá pegar e derramar cachaça na sua boca, não. Se você não foi, pegar com a sua própria mão. Você tem que aprender a ser responsável pelos seus atos. E não ficar terceirizando a culpa, como Adão, foi a mulher que tu me deste, que me enganou. Não, mas Deus deu a ordem para ele, não coma. E aí Balaão ficou tentado, foi lá, vendeu o seu ministério, se corrompeu e mesmo assim não deu certo. Porque ele disse: quem pode amaldiçoar quem Deus abençoou? Mas ele vendeu, acabou. Balaão ficou conhecido na Bíblia como um profeta que se vendeu. Aí detalhe, era um profeta de Deus, tá? Ele não era um falso profeta, ele era um profeta de Deus, que vendeu o seu ministério. Você vai ver também o sábio Salomão, porque muita gente fala de Salomão. Ah, porque o Salomão, o rei mais sábio, o mais rico da Bíblia. Você sabia que Salomão morreu na idolatria? Por causa dos seus relacionamentos com mulheres estrangeiras, ele passou a adorar os deuses das culturas pagãs. Morreu na idolatria. Então, abençoados, as coisas de Deus não pode ser comercializada, vendida. E ele disse: eu dou dinheiro para você, eu pago. Versículo 20. Versículo 20. Mas disse Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se pode alcançar por dinheiro? Tu não tem parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. 22. Arrependa-te, pois, desta tua iniquidade e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o quê? O pensamento do teu coração. O coração aqui volta para a mente, para onde sai o raciocínio, as faculdades mentais. O pensamento do seu coração. 23. Pois vejo que está em fel de amargura e em laço de iniquidade. 24. Respondeu Simão e disse: ora por mim, vós, para que o Senhor, ao Senhor, né? Para que nada do que vocês disseram venha sobre mim. Ainda bem que caiu o temor sobre ele, né? Ora por mim, perdoe aí, ora por mim aí. Viu aí? Por quê? Porque ele estava perdendo a influência que ele tinha naquela cidade, como um enganador se passando por um grande personagem de Deus. Você sabe por que as pessoas não gostam de ouvir essa mensagem? Principalmente os líderes. Porque quando eles ouvem essas mensagens... Eu conheço pessoas, irmãos, que dizem que estão proibidos de nos assistir. Os pastores não deixam, dizem que a gente é demônio, que a gente é desviado, porque sabe que se as pessoas começarem a assistir, vão se libertando. E aí eles vão perder esse poder persuasivo, essa manipulação, porque eu sou pastor. Escute aqui, você na gravação, você que me ouve de outra religião, não é para você desobedecer lá o seu líder, o seu pastor, o padre, não. Respeito tem que ser dado a qualquer pessoa, irmão. Agora, uma coisa é você respeitar a pessoa e outra coisa é você se sujeitar, se deixar ser levado pelo engano das pessoas, porque as pessoas usam o nome de Deus. Eu quero que você traga no altar aqui para sacrificar o Senhor. Deus não está pedindo isso.
Mas é o pastor que falou, tem voz atuante, ativa, né? Manda, e não é assim. Vamos encerrar aqui em Colossenses, abençoados, por causa do horário. Olha lá, Colossenses, capítulo 2. Eu vou ler alguns versículos aqui. Colossenses, capítulo 2. Diz assim, versículo 2 em diante: para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, enriquecidos da plenitude da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Olha o 4. Diz assim: e digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, que ninguém venha te enganar com palavras persuasivas, que ninguém venha te iludir com artes mágicas, em nome de Deus. Que ninguém vos engane com palavras persuasivas. 5. Porque ainda que eu esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito eu estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Olha o versículo 8, vamos saltar alguns versículos. 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento do mundo, e não segundo Cristo. Versículo, eu li o 8, agora eu vou ler o 18, vamos saltar alguns versículos. Versículo 18, mas o contexto basicamente é isso. Ninguém vos domine ao seu bel prazer, com pretexto de humildade, culto dos anjos. Ah, porque eu estou vendo um anjo aqui passando na congregação, cuidado com isso, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde com a sua mente inchada na sua carnal compreensão. E, versículo 19, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Versículo 23 diz assim: as quais têm na verdade alguma aparência de sabedoria e devoção, voluntária, humildade e disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. É só para o ego do homem, é só para a carne. Ô pastor, você terminou o culto, você não revelou aqui minha identidade? Então tem gente que vai para esses lugares já esperando alguma coisa. Eu vou sentar aqui no cantinho, vou ver o que é que Deus vai falar comigo. Mas a mensagem já não falou, não. Tem que ver um homem, tem que vir um homem. Ei, você aí, Deus manda te dizer. Ei, você aí, Deus manda te falar. Ei, você aí. E as pessoas se deixam levar por isso. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vou trazer essa mensagem depois, até porque eu vou falar muitos textos e aí eu realmente preciso do data show para tratar desse assunto. Queridos, uma coisa é profecia e outra coisa é palavra profética, bíblica, tá? Uma coisa é profecia bíblica e outra coisa é palavras proféticas, bíblica. Não acreditem no que as pessoas andam falando, dizendo que Deus revelou que Ele está profetizando na sua vida. Porque a lei e os profetas, as profecias bíblicas se cumpriam em Cristo. Agora, palavra profética dentro da Bíblia, você vai encontrar. Agora, a palavra profética da Bíblia não é aquilo que eu falo para um irmão dizendo que Deus mandou falar. Um exemplo, Paulo disse aos Filipenses 4,19. O que foi que Paulo disse? Filipenses 4,19. Paulo disse assim, isso é uma palavra profética de Paulo, não é uma doutrina de Deus, não é uma profecia, é diferente. É uma palavra profética de Paulo. Filipenses 4,19. Paulo disse assim, o meu Deus, segundo as suas riquezas e glória, suprirá cada uma das vossas necessidades de glória em glória por Cristo. Vossas de quem? A minha, irmão? Não, Paulo não estava falando para você. Paulo liberou a palavra profética para os filipenses, que dentro do contexto estava auxiliando Paulo
ajudando o ministério de Paulo, mandando Epafrodito, o irmão Epafrodito, levar recursos para o ministério de Paulo. E Paulo disse: eu agradeço, eu louvo a Deus, porque nenhuma igreja comunicou comigo tanto ao dado que a receber, senão vocês. Vocês me auxiliaram, vocês me assistiram, vocês me ajudaram, não apenas uma vez, mas duas ou mais. E aí Paulo libera uma palavra profética, Filipenses 4,19. O meu Deus, dizendo Paulo, segundo as suas riquezas e glória, suprirá as vossas necessidades, as necessidades dos filipenses. Porque os filipenses estavam semeando e eles receberam aquela palavra de Paulo como uma palavra profética. Aquilo não era uma profecia, era uma palavra profética para a vida dele, é diferente. Como é que eu vou usar uma palavra profética de Paulo, dos apóstolos, e dizer que Deus está mandando eu liberar para a igreja? Agora eu posso dar uma palavra de inspiração, eu posso chegar para algum irmão e dizer: vá, meu irmão, você vai conseguir, vá pela fé. Você pode, e aí eu animo aquele irmão, e aquele irmão coloca a mão na massa e vai e conquista? Sim. Ah, eu consegui, o irmão Elcio profetizou. Você que não tivesse ido, não. Fica aí, porque eu posso declarar 1000 palavras aqui: levante a cabeça, Cristo está contigo, vá na fé. Mas você tem que ir, você tem que levantar a cabeça. Você tem que tomar posse daquilo que o Espírito ministra em você. Porque, não, mas o irmão profetizou, e daí que o irmão profetizou? E daí que Paulo falou, se eu não estou me posicionando como os filipenses? Entendeu? Depois nós vamos falar sobre isso. Profecias bíblicas. Ah, eu estou profetizando. Profetizando o quê? Todas as profecias se cumpriram em Cristo. Tudo que os profetas falaram se cumpriram em Cristo. A lei e o profeta durou até João. Jesus disse que a lei e os profetas vigorou até João. Mas as pessoas se utilizam de fragmento solto para dizer que está profetizando. Eu profetizo na tua vida, eu profetizo na tua casa. Tá, você pode falar. Eu posso falar aqui 1000 coisas. Eu declaro que você vai ganhar na Mega Sena. Amém? Mas o irmão não joga. Não, irmão, porque o pastor disse que é pecado. É um jogo ilegal? Acho que não, né? Então, amém, abençoados? Graça e paz, graça eterna. Que Papai do Céu continue iluminando a mente e os corações e que você não venha ser levado por vento de doutrina. E em breve a gente vai estar trazendo essa mensagem sobre questão de palavra profética e profecias bíblicas em Cristo Jesus. Amém? Fique de pé, por hoje é só. Obrigado pelo carinho, pela presença de todos e até a próxima.